O segundo tipo de codificação que eu vou trazer para você é o Label Encoding, talvez um dos mais fáceis de aplicar, mas que também tem, claro, as suas limitações. Eu já tinha trazido em um dos vídeos anteriores esta tabela onde eu aplico o Label Encoding. Então veja que eu tenho do lado esquerdo a coluna cor do automóvel. Se no meu processo de análise eu não posso usar a palavra, o texto, a categoria, eu então converto para a representação numérica, colocando apenas valores numéricos mesmo, ou seja, números inteiros que representem aquela variável. Veja que esses números não representam quantidade, hein? Fique atento! No vídeo anterior, nós fizemos a contagem ou a frequência. Aquilo significava quantidade, agora não. Veja que sempre que aparecer azul, eu vou colocar número 1, porque foi esse o código que eu dei para a categoria azul. Quando aparecer verde, não importa quantas vezes, sempre que aparecer eu vou colocar 2, porque é o código que eu estou entregando para a categoria verde e assim sucessivamente. Label Encoding, também chamado de Integer Encoding, é a substituição de uma categoria por sua representação numérica correspondente. A categoria azul agora será chamada de categoria 1. Pronto, isso é Label Encoding. A categoria verde será chamada de categoria 2. E assim sucessivamente. Já sei a sua pergunta. E quando eu uso o Label Encoding? Usamos o Label Encoding quando temos um número baixo de categorias. E aí, claro, a pergunta de $1 milhão, não é? E o que é um número baixo de categorias? Normalmente, eu aplico o Label Encoding no máximo até 10, 15 categorias. Eu não passo disso. Não há, na literatura, algo que obrigue você a usar Label Encode com 5, 10, 15, 20, 50 categorias. Não há. Você é livre para usar Label Encode independentemente do número de categorias. Só que pense junto comigo, ok? Quero que você compreenda o conceito. É para isso que você vê até DSA, para aprender de verdade. Imagine que você tenha 400 categorias, ok? Você então ia colocar os números 1, 2, 3, 4, 5 até o número 400, não é isso? Pois bem, faz sentido você fazer isso? Veja que a sua variável ela vai se comportar agora como uma variável numérica. Porque eu tenho agora uma sequência numérica que vai de 1 a 400. Ou seja, não faz sentido eu usar Label Encoding se o número de categorias é muito alto. Eu vou mudar o comportamento da variável. E você sabe, eu não posso fazer isso. Eu tenho que tentar não perder informação tanto quanto possível. Se eu aplico o Label Encoding em 400 categorias, eu corro um sério risco de perder a informação que consta naquela variável. Estou mudando completamente o comportamento da variável. Então eu adoto como prática, e é uma boa prática amplamente adotada no mercado, você trabalhar com Label Encode até 10, 15, talvez até 20 categorias, dependendo se é a solução mais fácil para aquele problema, etc. Passou disso, aí tem que considerar outras possibilidades. Caso contrário, você estará em apuros. Uma outra coisa importante, nós aplicamos o Label Encoding quando nós temos categorias que são totalmente independentes uma da outra. Ou seja, um carro ele é azul ou verde? Existe carro azul e verde ao mesmo tempo? Você vai dizer, sim, meu vizinho tem um carro azul e verde ao mesmo tempo. Eu sei, mas nesse caso é uma exceção, não é? Então você não vai ter um carro azul e verde ao mesmo tempo. Ou o carro é azul ou o carro é verde. Então são totalmente independentes. Dependendo do tipo da categoria, daquela variável, talvez você possa ter um pouco mais de flexibilidade. Aí o Label Encode talvez não seja a melhor alternativa. Então, quando você tem um número menor de categorias e as categorias são totalmente independentes, Label Encode se apresenta como uma alternativa interessante. Limitação. Label Encoding não é adequado para modelos lineares como regressão logística. Você, como analista de dados, provavelmente não vai trabalhar com Machine Learning, ok? Tanto que a formação da analista de dados aqui na DSA não aborda Machine Learning. Entretanto, eu vou trazer um pouquinho de Machine Learning daqui a pouquinho no projeto número 5. Só para poder mostrar para você o efeito de cada transformação que vamos aplicar aos dados. O fato é, tem que olhar para o objetivo. Para que você vai usar esse conjunto de dados? Para Machine Learning? Então você vai até o cientista de dados e pergunta, cientista de dados, você por acaso vai trabalhar com algum modelo específico, etc., porque aí eu tenho que tomar decisão lá atrás com relação ao tipo de encoding que eu vou aplicar. Aí ele vai dizer para você, olha, meu querido analista de dados, eu vou usar regressão logística. Aí você, opa, então Label Encoding provavelmente não será a melhor opção. Aí eu posso usar, por exemplo, uma Hot Encode, que é o assunto já do próximo vídeo. Veja que
Não há aquela questão de melhor técnica. Qual é a melhor técnica? Não existe, vai depender sempre do objetivo final. Se por acaso o cientista de dados vai trabalhar com outro tipo de algoritmo de aprendizado de máquina, então o Label Encode se apresenta como uma excelente alternativa. Aplico o Label Encode e sigo adiante. Nada proíbe você de usar o Label Encode, ok? Não há proibição. A questão é se você vai ou não mudar o comportamento da variável. E para saber isso, é preciso conhecer o objetivo do seu processo de análise. Se você vai até apenas criação de gráficos, análise estatística, alguma coisa desse tipo, provavelmente você não vai ter nenhum grande impacto independente da técnica escolhida. Mas lembre-se sempre de justificar cada uma das suas escolhas. No próximo vídeo, nós continuamos. Muito obrigado e até lá.